Moçada, é, bom dia a todos. Eu vou tentar responder uma pergunta do João aqui, então eu vou gravar rapidinho. Um vídeo não vai ser muito longo não, tentando dar uma resposta para ele. Ele questionou o seguinte: professor, uma questão da segunda lista de exercícios, que é essa questão que está aqui no quadro, está aqui na tela para vocês aparecendo, ó. Há uma carga elétrica pontual positiva Q igual a 4,5 microcoulomb encontra-se no ar, né? Então a pergunta é: qual a intensidade do campo elétrico criado por Q num ponto P? Para responder a isso, eu vou rapidamente voltar lá no comecinho, tá? E dizer para vocês o seguinte: primeiro, tá? Qual o conceito que é o conceito relativo ao conceito de campo elétrico? Né? Por que esse conceito foi criado? Classicamente, o conceito de campo elétrico... Olha que letra horrorosa. Foi mal, moçada. Eu vou gravando aqui assim mesmo, tá? Mas, originalmente, o conceito de campo elétrico ele vai ser criado, tá? Porque nós temos que responder uma pergunta que nem Aristóteles conseguiu responder, que nem Newton conseguiu responder e nem Coulomb conseguiu responder. Então, no final do século XVIII, início do século XIX, a gente ainda estava se perguntando qual era a natureza da interação à distância. Quer dizer, por que é que um objeto abandonado, na época de Aristóteles, a gente dizia, né, dizia-se o seguinte, que ele estava tentando retornar para o seu lugar natural, né? Então, a força aparecia para puxar um objeto constituído de terra para o lugar natural da terra, que era embaixo. Então, como é que essa força surgia numa interação à distância? A segunda pergunta, né, lá em Newton, isso já no século XVI, era: Newton, tudo bem, o Sol atrai a Terra atrai o Sol. Nós entendemos isso daí. Perdão, século XVII. Nós entendemos isso daí. Mas me diz, como é que a Terra sabe que o Sol está lá? Como é que o Sol sabe que a Terra está lá? E nenhum deles tinha resposta. Quando o Coulomb define a força elétrica, ele define a força elétrica, né, como sendo uma força elétrica, é dada por K0, Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Essa é a equação da lei de Coulomb para a força elétrica. Pessoal, olha, a constante que nós usamos aqui, ô João, já começando a te responder, é uma constante que nós chamamos de constante dielétrica do vácuo. Vale 9 vezes 10 a 9 Newton metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Até aí tudo bem, né? Esse valor é o que a gente usou lá ao longo desse primeiro bimestre, né, das primeiras semanas de aula, para a gente determinar o valor da força elétrica entre duas cargas. Então, eu tinha duas cargas e eu queria saber o valor da força elétrica entre elas. Então, a gente usou essa equação para isso. Bom, mas a gente ainda não conseguia entender a natureza dessa interação. Tá? Por que é que essa interação acontecia? Então, a explicação para isso vai ser criada no início do século XIX, tá? No final e ao longo do século XIX. O que vai ser percebido é que uma carga elétrica deforma o espaço em torno de si. Essa deformação do espaço, vejam, a carga aqui é positiva, é a carga Q1, tá? Então, no espaço em torno da carga Q1, aparece uma deformação que nós vamos chamar de campo elétrico. Eu estou representando aqui por esses risquinhos que todo o espaço em torno da carga está deformado pela simples existência dessa carga elétrica. Então, nós temos aqui um campo elétrico. Então, o campo elétrico, ele é a forma pela qual nós vamos hoje explicar a interação elétrica pela força elétrica. Né? Então, há um campo elétrico criado no entorno da carga Q1 e há também um campo elétrico criado no espaço em torno da carga Q2. Vou usar outra cor. Então, essa carga Q2, ó, ela também cria um campo elétrico no espaço em torno dela. Tá? Esse campo elétrico criado pela carga Q2, em verde, ele interage com o campo elétrico criado pela carga Q1, que é o que está em vermelho. Beleza?
Então, a força surge da interação entre esses campos. Percebam, o campo elétrico precede a existência da força. A existência de uma carga cria no espaço um campo elétrico. Então, o campo elétrico precede a força. Ele existe mesmo que não exista uma força elétrica. Tá? Então, basta existir uma carga num ponto do espaço e essa carga vai criar uma força elétrica. Tá? Isso quer dizer o seguinte, que basta existir uma carga geradora que... Então, essa carga agora é uma carga geradora para a gente poder afirmar que existe no espaço em torno dessa carga, tá, um campo elétrico. Então, existe um campo elétrico. Tá? Eu vou tentar representar esse campo por essas voltinhas. Não é assim que a gente representa. Daqui a pouco nós vamos aprender como é que representa. Tá? Agora, eu só estou dizendo o seguinte, existe um campo no espaço em torno dessa carga. Beleza? Bom, mas como é que eu posso afirmar a existência desse campo? Tá? Para afirmar a existência de um campo elétrico, nós vamos representar pela letra E, tá? Para afirmar a existência desse campo elétrico, ele existe se, ao colocarmos uma carga de prova nessa região, então se eu venho aqui e coloco aqui nessa região uma carga de prova que normalmente é positiva. Então, se eu coloco nesse lugar do espaço uma carga de prova positiva, há um campo elétrico nessa região se aparecer uma força. Então, eu sei que existe um campo elétrico se uma força... Então, há um campo elétrico se uma força elétrica aparece em uma carga de prova. Mas vejam, a gente já não sabia que a força elétrica é dada por essa equação? Se eu usar essa equação aqui, ó, o que vai acontecer? Tá? A partir dessa definição, eu sei que a força elétrica que aparece entre a carga geradora e a carga de prova, vou até escrever o nome dela aqui, tá? Isso aqui é uma carga de prova. Eu sei que aparece uma força elétrica entre essas cargas, então eu tenho que essa força pode ser determinada por K0 vezes a carga geradora, Qzão, vezes a carga de prova, Qzinho, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Essa é a aplicação da lei de Coulomb para essa situação de duas cargas, uma geradora e uma de prova. Mas, se a definição de campo elétrico é dada por essa equação, eu posso dizer que o campo elétrico que atua nesse ponto do espaço, porque vejam, essa carga ela está colocada em um ponto do espaço, que eu vou chamar de P. Então, o campo elétrico no ponto P pode ser dado por K0, pela força, não é isso? E como é que eu calculo a força? Ó, K0, Qzão, Qzinho, dividido por D ao quadrado. Esse é o valor da força. Tá certo? Então, o campo elétrico no ponto P pode ser dado por isso, dividido por Qzinho. Cancela Qzinho com Qzinho e nós chegamos à função matemática. O campo elétrico num ponto P é K0, Qzão
sobre D ao quadrado. Essa equação só é verdadeira, ela só é verdadeira para o campo criado por cargas pontuais. Tá? Então, vejam, essa equação é verdadeira para cargas pontuais. E aí, nós vamos lembrar que é exatamente a questão colocada nesse problema, o João, que você pergunta. Tá? Essas cargas pontuais, então, podem ser, o campo criado por elas pode ser determinado como K0 Q sobre D ao quadrado. Esse K0, olha, é a rigidez dielétrica, é a constante dielétrica do vácuo. Então, você vai usar o valor da constante dielétrica para o vácuo. Lembrando que, tá? Se você tiver um meio que é diferente do vácuo, você tem que usar aquela tabela que está colocada lá no livro de física, no livro da Beatriz Alvarenga, tá? Que eu vou compartilhar com vocês aqui, mas eu só vou mostrar aqui rapidamente a tabela, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver a tabela aqui, mas eu vou mostrar ela assim mesmo. Tá legal? Tá na página 27 aqui do livro, ó. Beleza? Eu vou mudar a página aqui só para poder ver se vocês, para ver a minha tela aqui, ó. Tá aqui, né? Essa tabela mostra que para determinados meios eu tenho certos valores da constante, né? E do mesmo jeito que a força elétrica fica dividida por esse valor, quando eu mudo de meio, da mesma maneira, tá? Vai acontecer para o campo elétrico. Então, o que eu tenho que fazer se eu tiver um meio diferente? Né? O que eu vou fazer se eu tiver um meio diferente? Tá? Vou apagar essa tabela aqui, porque ficou muito ruim. Então, vou escrever sem ser na tabela. Tá? Espero que vocês tenham visto aí no cantinho, onde eu mostrei a tabela para vocês. Mas a ideia é essa aqui, ó. O K para o ar é 1,00005. Ou seja, o campo elétrico no ar seria o campo elétrico no vácuo dividido por 1,00005. João, o que eu quero dizer com isso? Você usa a constante dielétrica para o vácuo, que é esse valor aqui, ó, que a gente já tinha falado. Usa o valor da constante dielétrica para o vácuo, tá? Que você já está, e aí nós vamos aproximar, como se você já estivesse calculando para o ar, beleza? Bom, e se eu mergulhar essa carga Q geradora na glicerina? O mesmo valor do campo elétrico que eu calcularia para o ar, eu iria dividir por 43, porque a constante dielétrica para a glicerina é 43. Beleza? Então, eu dividiria o valor que eu calculei por 43. Tá legal, cara? Beleza, espero que tenha sido bom esse vídeo aí. Valeu!